Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma entrevista do Olho do Furacão, do Instituto de Economia da FRJ, aqui do Lema, Laboratório de Estudos Marxistas. Hoje a gente tem o prazer de receber o Tiago Nogueira, que é militante, um dos coordenadores do coletivo Panela Preta. Ele é cozinheiro, natural de Recife, Pernambuco, e atualmente é chefe de cozinha do Sky Bar, lá em João Pessoa. É um prazer tê-lo aqui, Tiago. Para começar o nosso bate-papo, quem está aqui com a gente também é o Jaime, nosso professor do Instituto. Olá. E para começar o nosso bate-papo, Thiago, perguntar uma coisa bem introdutória. Como que começou o Coletivo Panela Preta? Poderia contar um pouco da história de vocês, quem participa, o que vocês esperavam, o que vocês ainda esperam desse coletivo, enfim, um pouco de como surgiu essa ideia. Sim, sim. Então, cara, eu sou lá de Recife, né? E o resto do pessoal também. Então, eu e a Ju, a gente se conhecia há um tempo atrás de uma militância partidária forte que a gente tinha feito parte no passado. A gente se conheceu no PSOL e tal, quando a gente ainda estava dentro. Mas ela já cozinhava e eu trabalhava na área já também. Mas eu acabei em pouco tempo indo para São Paulo, passei 3 anos morando lá e a gente nunca perdeu contato. Sempre se falava e, pô, Ju, a gente tem que fazer alguma coisa junto e tal. Aquela vontade de trabalhar junto, né? E aí surgiu uma oportunidade de voltar para Recife a trabalho também. E a gente se encontrou, se trombou, conversou e ela me contou do contexto de como é que estavam as coisas. E a gastronomia não parece assim para quem está de fora, mas é um cenário bem profissionalmente racista, sabe? Acho que talvez um dos mais assim. Fora a área jurídica, talvez a gastronomia esteja entre os grandes. E conversando com ela, a gente pensou em como fazer algo diferente para discutir isso, mas que a gente conseguisse utilizar a área que a gente domina, né? E daí começou a ideia de pensar no Panela Preta, e a Cíntia, que foi a que colocou com a gente, é uma pessoa de terreiro há muitos anos, então o conhecimento dela na área é vasto, então começou com nós três, pensando nisso e tendo a ideia de fazer eventos mensais em locais diferentes, cozinhas diferentes, praças e bairros diferentes. E esses eventos aconteciam com menu, degustação, de entrada, prato principal e sobremesa, e entre o que ia acontecendo, apresentações artísticas e debates fomentando o porquê daquele encontro e o que cada prato daquele representava para o nosso coletivo. Show de bola. Posso ir, Patrick? Toca o barco, Jaime, à vontade. Tá. Bom dia, Thiago. Muito bom te receber aqui, né? Receber o coletivo, na verdade, Panela Preta, né? Tá aqui no Olho do Furacão, a gente costuma chamar justamente os pessoal dos coletivos, dos movimentos sociais, o pessoal da militância, para a gente ter um debate da academia com o mundo fora da academia também, né? Que é super importante, né? Então, muito bom te receber. Queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, eu vi lá que como objetivo, né, do coletivo, vocês colocam que é justamente resgatar o ato de comer, né, pensando pensando como o nosso povo se relaciona com a cultura, né, afro-brasileira, com a musicalidade, com a poesia, enfim, né, com a resistência da população afro-brasileira aqui. Então, eu queria perguntar para você, para vocês do coletivo, né, como vocês pensam nisso, como vocês fazem isso na prática, né? Como é esse ato de repensar o ato de comer, né? E só uma coisa, emendando a pergunta do Patrick, eu fiquei curioso mesmo. Qual o alcance de vocês hoje em termos de geográfico, né? João Pessoa, além de João Pessoa, eu queria saber, né, se tem mais, tá em mais estados, como é que tá isso, tá? Só para emendar um pouquinho da pergunta do Patrick, que eu acho que foi bacana. Ah, Certo. desculpa, só para complementar que eu lembrei aqui. Porque essa pergunta, a primeira que eu fiz, do ato de comer, repensar ela, né, a partir da resistência da cultura brasileira, afro-brasileira, a gente faz uma conexão, né, pensando agora dentro da academia, com os pensadores e pensadoras que pensaram o Brasil, né, os intérpretes, que a gente chama, intérpretes do Brasil. Aí o Clóvis Moura, que é um baita pensador, né, pensou o Brasil a partir da cultura afro-brasileira, negra, de resistência, ele fala desse processo de aculturação
que a população afro-brasileira passou, né? Tipo, a ideologia do branqueamento, vamos ocultar aqui, né, a cultura afro-brasileira e pensar a partir da cultura dominante, né? Eu queria, nessa minha pergunta, se você puder fazer a conexão, né? O que tem de ideologia do branqueamento e como resistir a essa cultura do branqueamento, né? Eu acho que é por aí que a minha pergunta estava sendo elaborada, tá? Valeu. Então, a primeira reflexão que a gente faz com comida no panela e sobre esse branqueamento é que comer é um ato de poder, né? Impor, na verdade, é um ato de poder. E colocando como exemplo, assim, a comida francesa. Hoje, historicamente, eles têm um império de imposição gastronômica. Isso dá poder, não só poder social, mas sem dúvida poder econômico, no final das contas. Porque se consome o que eles fazem, eles são referência. E isso vem via mídia, via... Por exemplo, eu estudo gastronomia hoje, estou me formando. Não existe disciplina que referencie nada de cozinha preta na universidade, por exemplo. Nada, absolutamente nada. Eu tenho um professor hoje que ele tenta introduzir alguma coisa numa disciplina de comida mediterrânea, passando ali pelo norte da África, Marrocos e tal, mas são coisas muito mínimas que não está no norte do curso. E mesmo quando se fala em cozinha brasileira, nas disciplinas de cozinha brasileira não existe também. A referência é sempre a Europa. Então, o branqueamento que existe em todas as outras áreas com referências europeias, ela é o mesmo na gastronomia. Não se pensa no que se come via raízes brasileiras, a gente tem muita comida indígena, mas a referência ainda hoje em todos os restaurantes na universidade é puramente europeia. Mesmo com a gente tendo essa riqueza do norte, já trabalhei com um cara do Maranhão e com outras pessoas do norte do país que trouxeram consigo coisas europeias também. A cozinha francesa ela ainda invade muito o que a gente faz hoje em dia. E isso é um projeto, né? Sempre foi um projeto. O branqueamento ele não vem só via artística, no sentido de artes visuais. A gastronomia que traz consigo poder econômico de compra e de consumo está inserido nisso, sabe? Então, a primeira reflexão que a gente faz é, no ato de comer que a gente traz no projeto, é que, para a gente, nossa brasilidade preta, o sentar à mesa é muito diferente dos parâmetros europeus, né? O encontro de comer, o como comer e principalmente o que se come. A gente come um monte de coisa de referência preta hoje na cozinha brasileira que não se discute. Hoje o grande debate da cozinha é se a feijoada é de origem escrava ou se ela não é só uma referência ao cozido francês. Sabe, há uns anos atrás não tinha essa discussão, mas ela é uma discussão latente hoje, sabe? E é um pouco ridículo até, mas assim, ela existe, essa discussão existe, não só na academia, como fora dela. Eu vou confessar que é bem difícil desconstruir algumas coisas, assim, em restaurante não se consegue. Em restaurante não se consegue desconstruir ou referenciar qualquer coisa. Eu posso falar com uma pessoa que está dentro e que também atua fora como militante. Em restaurante a realidade é outra, a gente trabalha porque a gente tem que pagar conta, tem que pagar boleto e outras coisas, mas assim, não existe abertura para se desconstruir qualquer coisa, a não ser que o restaurante já tenha essa pegada, mas são muito poucos e quando tem, são coisas pequenas. Em Recife a gente tem o altar lá, que chama Altar Cozinha Ancestral, ele trabalha especificamente com isso, mas mesmo assim, na cidade daquele tamanho, é o único espaço que discute tal coisa. Em São Paulo eu não conheci nenhum. Eu vi hoje na internet que tem um até ali na Zona Sul, mas ainda são coisas muito pontuais. Você tem que procurar, catar para conseguir conhecer. Não é que está na mídia. Apesar de que em Recife Carmen já está galgando bastante espaço. Isso é muito bom, mas ainda precisa de muito mais espaço, muito mais espaço. E aí, via projeto social e movimentos, a gente consegue cavar algumas coisas, mas falta muito ainda para a gente conseguir entrar no âmbito profissional, que é o que detém o poder, né? E principalmente a área de consumo. Você perguntou da área de onde a gente consegue atingir, hoje a gente só consegue atingir Recife, região metropolitana. Eu tô aqui em João Pessoa, mas sempre que dá o pulo lá para fazer algumas coisas e tal, mas a gente não conseguiu sair de lá ainda não. Por todo mundo ser de Recife, só eu que tive que vir para cá trabalhar. Show de bola. O Ian vai fazer uma perguntinha agora. O Ian entrou depois, o Ian também é aluno aqui do Instituto. Thiago, fala aí, Ian. Opa,
prazer, Thiago. Desculpa aí ter entrado um pouquinho depois, é que as aulas, né, vão se esticando e, enfim. Queria primeiro agradecer, né, a presença e parabenizar pelo projeto, pelo coletivo. É uma ideia bem legal, né? Eu acho que é importante a gente ter essa discussão como é que eu posso dizer, entender o papel, o lugar, né, que atua no Brasil a origem como é que você chama? Acho que é comida preta, né? E já pegando essa, essa questão, você acabou de falar que nas universidades, né, você faz gastronomia, não foi isso? Você falou? Na universidade você não tem espaço para dentro das matérias, dentro da grade curricular sobre a cultura alimentar preta. E a pergunta que eu queria fazer vinha sobre isso, e eu acho que vai ser pior, né, nas escolas, né? Como é que você faz, como é que tem essa articulação ou não tem essa articulação de cultura alimentar preta e os ensinos nas escolas? Como é que poderia se fazer, então, para existir essa articulação, já que muito provavelmente não há? Eu, pelo menos, não lembro de ter aprendido na minha escola. E além disso, na sua visão, o que tem sido feito no sentido de valorizar essa cultura e combater estigmas e preconceitos, né? E o que pode ser feito, né? O que tem sido feito e o que pode ser feito. Então, é isso que eu queria perguntar. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Então, cara, como você já começou, você já fez a pergunta respondendo um pouco, né? Na escola, sem dúvida, é ainda mais difícil do que na universidade, cara. Confesso que a gente não tem acesso a trabalhar ou implantar qualquer coisa em ambiente escolar. E, infelizmente, é a base estudantil, né, da gente. Mas as coisas são muito mais fechadas do que nas universidades. A tragédia é muito maior, eu acredito. E sinto e vejo isso, né? Não se tem abertura. Eu acho que a viabilidade de fazer algo com Cuponela numa escola de ensino fundamental ou médio é muito baixa, assim, por questões burocráticas e de quem está administrando, sabe? São ambientes muito fechados. A universidade é também, mas a gente está numa fase mais adulta, né? Quando está na universidade, a gente consegue vias de conseguir alguma coisa. Mas em escolas, não, nunca foi aberto. A gente já tentou algumas coisas em escola pública e, assim, sempre foi porta batida na cara. Não é um ambiente que se é fácil entrar e que, infelizmente, a tragédia começa lá e nada está sendo feito, assim. Você perguntou do que eu acho que está sendo feito para reverter isso. A gente está passando por um período governamental bem obscuro, né, no país como um todo e, infelizmente, sinto que fora da militância nada acontece nesse período que a gente está agora, sabe? Tanto de patrocínio, a gente tentou alguns patrocínios de alguma coisa e tudo que a gente teve de patrocínio, apoio, existiram coisas, veio de militâncias maiores, mas nada de gestão ou governamental. Então, é um período de obscurantismo mesmo, cara. Assim, é resistir e continuar, porque de questões estatais e de apoio não existe. Simplesmente não existe. De forma geral. Show de bola, Thiago. Vou fazer uma pergunta, tá? Uma próxima pergunta, assim, meio polêmica, né? Que num programa aí de famoso, né? Da maior emissora de televisão do país, nas manhãs, né? A apresentadora, que é uma pessoa branca, um programa de culinária, recebeu um prato, né, de origem de cultura africana e mostrou um certo, ficou enojado, né? Assim, demonstrou ter ficado um pouco enojado, enfim, polêmico. Aí eu queria ouvir de você, assim, você já está falando isso, né? Mas até que ponto a gente pode falar de um preconceito alimentar, né? Como vocês debatem isso dentro do coletivo? Como vocês viram esse caso específico, né? Não vou dar ibope, não vou falar os nomes, mas já deu para saber, deu para entender de onde foi. Queria saber, ouvir um pouco de vocês, qual foi a reação do coletivo, a impressão, o que que vocês acharam, o que que vocês acham dessa ideia de preconceito alimentar. Sim, eu lembro desse fato, eu lembro. Foi recente isso até, né? Rolou bem recente isso. Foi, E foi. o que eu tinha falado que tinha visto na internet que estava rolando em São Paulo era o rapaz, inclusive, que estava lá. Eu não conheço ele pessoalmente, só acompanho o trabalho via rede social mesmo. Cara, assim, eu não acho que ela fez aquilo pensado ou de propósito.
que foi algo que ela planejou fazer daquela forma. E isso é o pior de tudo, na verdade. Eu acho que ela só deu um vacilo de mostrar o que realmente ela é, sabe? É pior do que fazer de propósito, do que ter a intenção de fazer. Ela deu um vacilo, cagou pela boca e viu o que rolou depois, mas assim, ela só mostrou a referência que ela tem e o que ela é. Não, não foi uma surpresa, ninguém aqui tomou como uma surpresa, sabe? Já era o esperado. Lógico que incomoda e é algo a se bater, mas não foi uma surpresa. Vindo de onde veio e como veio, é uma atitude corriqueira. Infelizmente aconteceu na mídia e essas reações que ela toma, o público que assiste aquele programa diariamente acaba tomando para si esse tipo de reação, se realimentando disso, né? Dificilmente, assim, eu não estou reduzindo alguma coisa ou outra, mas dificilmente um grande público daquele programa vai parar para ter uma conversa tipo essa que a gente está tendo aqui agora, de refletir sobre aquilo que ela falou e aquela atitude. É só tomado, só alimentado para o cérebro e vai alimentando. Então, se retroalimenta aquele racismo que ela fez, que eu acredito que não foi planejado, ela só mostrou o que ela é mesmo, o que ela pensa e como ela se porta em outros ambientes sem câmera. Maravilha, Thiago, maravilha. Eu vou fazer uma perguntinha agora, uma perguntinha mais urgente, mais atual, como a gente está conversando sobre esses tempos obscuros. Um desses pontos obscuros, que infelizmente não para de crescer, é a fome, né, o aumento da fome e a queda da insegurança alimentar. Atualmente, passa-se todos os dias nos jornais, na mídia em geral, como o nível, né, de segurança alimentar está caindo muito forte, as pessoas estão recorrendo a ossos, a pelanca, miojo, pé de galinha, carcaça temperada, e isso ainda, utilizando nos termos de um autor que a gente gosta de, que é o Florestan Fernandes, é para a galera que é semi-integrada, né? É para a galera que, de alguma forma, consegue acessar o sistema, consegue um emprego, consegue um bico, consegue uma coisa. Porém, pensando quem está completamente à margem dessa sociedade, né, da sociedade racista brasileira, que são os condenados do sistema, o lixo ainda é o principal reduto. Né? A pessoa vai sobreviver através do que ela acha no lixo. E, como a gente espera, né, infelizmente, é a pele negra, a pele feminina, com baixa escolaridade, que permeia, que dá tom para esse pano de fundo triste que a gente está tendo crescentemente agora. Então, a partir disso, eu gostaria que você comentasse sobre essa relação entre um nutricídio, né, um genocídio a partir da alimentação, da fome, com a população negra no momento, de maneira geral. E a partir disso, algo que você já vem pincelando nessa entrevista inteira, como que é possível a gente sair hoje, né, desse momento alarmante, um momento muito difícil, para voltar a pensar a partir da própria população negra o nosso ato de comer, né? Ou seja, como sair dessa lástima que a gente vive hoje para algo que pode fazer a gente retomar essas discussões, esse debate, porque infelizmente a pessoa quando tem fome ela não pode esperar, né? Ela não pode nem sequer ter o tempo para esse debate, né? Para esse ato de repensar. Enfim, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, sim. Então, Patrick, acho que tem dois pontos esse aí que você perguntou. Um grande ponto, e eu acho que o primordial, é o acesso ao emprego, né, cara? A gente está passando por um período de desemprego gigantesco, em massa. Aqui em João Pessoa aumentou muito o número de moradores de rua nos últimos 3 meses. Saiu alguns dados no jornal essa semana, e nem precisava sair os dados, é só você andar no centro, ou eu moro aqui perto da cidade universitária, tem uma praça ali aqui perto, e você vê um número muito maior de gente morando na praça, muito maior, gritantemente, nos últimos meses, assim, em escalas gigantescas. E o número de currículos que a gente recebe lá no restaurante diariamente, a procura de gente procurando emprego, infelizmente não dá para não tem vaga para todo mundo, porque é muita gente desempregada, muita gente. E em um país que a gente não tem o que o Suplicy defenderia como renda básica, ou nada do gênero, as pessoas dependem diretamente do seu suor, bastante. Então, no
modelo capitalista que a gente vive, se você não tem emprego, você literalmente vai morrer de fome, que é o que tem acontecido. E o projeto de homicídio começa aí. Se você deixar uma pessoa sem emprego na organização administrativa que a gente tem no país, a pessoa vai passar fome, vai morrer de fome. E, sobretudo, porque, ligando a outra pergunta que você fez, da alimentação, sobretudo porque nas mídias e nos meios sociais é ofertado a ideia de comer coisas bem diferentes do que se pode ter acesso. Não tem um comercial da pessoa que vai comer feijão com arroz e vai ser legal. Não tem comercial do cara que vai tomar um suco de frutas e vai ser legal. E, obviamente, eu não estou sendo ingênuo falando isso, que as pessoas vão ver o comercial de coisas simples, teoricamente simples, e vão achar legal. Mas, assim, se vende a ideia do luxo alimentar. E todo mundo quer consumir na sociedade de consumo, todo mundo quer luxo. Seja um relógio, seja uma comida de referência francesa ou italiana, uma pizza. Então, isso vai para o nosso subconsciente. As pessoas querem isso. E mesmo as coisas básicas estão absurdamente caras, ninguém consegue comprar, voltando de novo ao ponto do desemprego, e uma coisa vai se ligando à outra. Acho que faz parte do processo e do projeto racista mesmo, de acabar com a população, cara. Não tem outra palavra para isso, não. Deixar com fome, deixar sem emprego e morte. Assim, sendo bem pragmático, sabe? Um projeto de ilusão mental via mídia social ou via TV aberta, que é o que a grande população ainda vê, com alusões a coisas que elas não podem ter. Sempre foi assim, né, com coisas de luxo, com investimentos e com alimentação também. Eu tenho um filho hoje e eu vejo a TV assim, cara, eu fico bem preocupado com ele quando ele tiver um pouco maior com essa questão do consumo, porque os comerciais para criança, mesmo para alimentação infantil, são muito pesados, cara. Muito pesados. Com coisas que, assim, são para a maior parte da população dos pais inatingíveis de se comprar. E a criança vai querer aquilo. E você mudar, se a gente estava falando um pouco antes da questão da escola, você conseguir colocar na cabeça de uma criança um paradigma diferente do que comer e de como comer é muito difícil, sendo que ela está sendo rebocada por coisas o tempo todo na escola, com os amigos, que não são aquilo que o pai ou a mãe vai falar dentro de casa. Então, o que vai bater forte na cabeça é onde vem mais barulho, né? Então, o projeto começa todo aí, para lá na frente se tornar um adulto que não vai ter referência nenhuma de base alimentar, cultural. Exatamente, Thiago, exatamente. É uma situação muito dura e isso cai diretamente na minha outra pergunta, que é um paradoxo, né? Eu encaro como um paradoxo muito, muito controverso, muito profundo, que a gente também estuda bastante aqui no Lema, que é a questão do neoliberalismo. Em suas diversas facetas, né? Tanto quanto essa ofensiva contra os direitos, contra os trabalhadores, mas também num sentido ideológico, como você está falando, né? A própria intensificação da cooptação das subjetividades no sentido da alimentação, da mídia e por aí vai, das artes visuais. Então tem uma relação muito paradoxal que parte dessa realidade que você acabou de comentar, mas por outro lado cria-se uma falsa ideia, que para mim é uma falsa ideia, de como se fosse uma lei de empreendedorismo, uma coisa como se dependesse da própria pessoa, né? A pessoa vira o dono de si, o dono das suas próprias escolhas. Acho que isso, no fundo, é uma forma de culpabilizar essa própria pessoa pela sua própria situação de miséria. Mas, enfim, é uma situação paradoxal, né? Porque, se por um lado a gente tem essa intensificação da pobreza e da fome real, por outro, passa-se a ideia, né, como você falou, via mídia, por aí vai, que tem uma chance da população negra, desses condenados do sistema, de subirem, né? Como se fosse uma coisa simples, uma coisa que basta trabalhar, sendo que não tem nem trabalho, como a gente estava acabando de falar. É uma situação muito paradoxal que faz parte dessa computação que você está comentando. Mas eu queria ouvir você falando um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema muito latente hoje em dia, ainda mais para quem está na militância, que vê essa questão paradoxal entre uma forma de concessões, e aí não engloba só negros, engloba LGBT, mulheres, povos originários, por aí vai, por outra, a intensificação massiva de toda a pobreza, de toda a miséria, a ofensiva conservadora dos tempos que a gente está vivendo hoje. Enfim, é uma situação muito paradoxal e muito profícua para o debate, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, que é um tema que está na conjuntura, né? Sim, sim, sabe.
Cara, assim, eu acho primeiramente que o neoliberalismo ele não existe na prática, assim, eu acho que quem fala sobre isso não se engana, sabe o que está falando, que não existe, inclusive, porque os próprios princípios do neoliberalismo, eles não existem, cara, não existem. O neoliberalismo existe para quem sempre esteve no poder, né? Então existe, na verdade, a gente vive, na verdade, quase que um resquício do império. São as mesmas famílias, a mesma galera que estava com dinheiro antes, é a mesma galera que está hoje. Então, o neoliberalismo existe para eles, mas fora isso, existe só um projeto quase feudal, defendido como neoliberalismo. E que é manter o que já se tem e as classes que estão ali embaixo trabalham para você, quando não dá para trabalhar, morrem de fome. E eu acho muito hipócrita uma pessoa que defende tal coisa, porque não existe, cara, não existe. Ok, a gente vai falar de neoliberalismo, onde que está esse incentivo da mão do mercado para se construir algo, para se ter uma pequena empresa? Quem corre atrás, quem está na área, sabe que isso não existe. Se você não já tiver um CPF que vem da família tal, não existe. Então, assim, é muita hipocrisia não admitir que a gente vive quase com o sistema feudal ainda e defender uma ideia dessa, que assim, que o Estado o governo não precisa regular, que o mercado regula, não existe, isso é tudo ilusão, sabe? Eu vejo dessa forma. É uma hipocrisia ou então uma forma que acharam de explicar o porquê de manter a miséria. Só que com uma teoria bonitinha por trás, né? Com um teórico. São teóricos da miséria, né? Excelente. É exatamente isso, né? A sensação de teóricos da miséria, né? Teóricos que conversam sobre coisas que as pessoas vivem no dia a dia, vivem cotidianamente a vida inteira e de forma bonitinha, né? É uma É, situação bárbara. O Ian vai fazer uma perguntinha agora, voltar um pouco para o panela. Vai lá, Ian. Voltei aqui para fazer a pergunta. Bom, a pandemia, né, além dos efeitos que enfim, todo mundo já sabe, né, das mortes, né, das tragédias que aconteceram, muito em conta também, né, da vontade, né, dos governantes, né, muitas mortes poderiam ser evitadas, mas aqui eu vou pegar um outro aspecto, né, os movimentos sociais e grupos e coletivos, muitos deles tiveram, em termos de organização, né, um impacto muito negativo por conta da pandemia. Eu queria saber como é que foi essa situação pro coletivo Panela Preta. sim, certo. Cara, foi bem ruim, bem ruim. Levando em conta o modelo que a gente tinha de organização e de atuação, que era basicamente encontros mensais em locais diferentes da cidade, né, que se disponibilizavam para receber a gente, e a gente montava lá a cozinha. A ideia do projeto sempre foi montar uma cozinha no local, fazer um cardápio de degustação um cardápio de degustação de cozinha preta proposto anterior com antecedência, ou às vezes surpresa também, com entrada, prato principal e sobremesa. E entre esses pratos a discussão rolava, a gente sempre chamava pessoas referências na área para debater, e há também apresentações artísticas com música, poesia, tudo girando em torno das mesmas referências, mas eram 100% encontros presenciais. Então, quando veio essa pandemia agora com essa nova roupagem de coisas digitais, a gente pensou em algumas coisas, tentou fazer algumas coisas, não deu muito certo pelo modelo que a gente estava acostumado a fazer, trabalhar via coisas virtuais. Foi bem novo para todo mundo, eu acho, para a gente também, nunca tinha feito nada do gênero, então eu confesso que tipo, a gente passou por um período de quase desistência, assim, porque não tinha muito o que se fazer, sabe? Não tinha muito o que se fazer, a gente tentou alguns editais, tinha comentado com os rapazes, e não conseguimos, voltando lá ao ponto do apoio estatal, né? E agora que a gente está voltando a conversar e se reorganizar, tá quase todo mundo vacinado, para poder reengatar. A gente está planejando fazer um evento agora em novembro, um almoço lá em Recife. Está planejando não, já está organizando, né? E vai ser o Reengate de verdade. Vai ser ali num restaurante no Cabo de Santo Agostinho, fica na praia do Cabo de Santo Agostinho. Mas até então estava totalmente parado, só com discussões nossas internas, né? Mas
de mãos atadas, total. Foi todo mundo pego de surpresa por uma coisa totalmente nova, né? E acredito que muitas coisas parecidas com Panela tiveram essa quebra, assim. Isso, Thiago. Vou até fazer um comentário, né? Assim, esse processo de adaptação todo mundo passou e foi bem difícil para os coletivos, né? Para o pessoal da cultura em geral foi bem difícil, né? Tem amigos músicos que pararam de se apresentar, por exemplo, porque pandemia, ninguém ia, né? Até arriscado para eles também, né? Mas enfim, vou fazer uma pergunta aqui final para a gente fechar, encaminhar para o final o nosso papo, que é o seguinte, né? A Carolina Maria de Jesus, que é uma dessas autoras que a gente chama de intérpretes do Brasil, né, que escreveram sobre a realidade brasileira, tem um livrinho famoso dela, Quarto de Despejo, lá de 1960, que ela diz o seguinte, né, escrevendo sobre a fome, né, sobre esse ato político que é comer, que você estava comentando, né, ela falou assim, ó, eu sou negra, mas a fome é amarela, né, é amarela e dói muito. Por que que era amarela, né? Que é a cor da bile, cor do vômito, né? Enfim, é a cor de quem está passando fome de verdade, que sente a dor física, né? E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta: vocês veem que no Brasil a cor tem fome? Como é que vocês encaram isso, né? Pelo que você está expondo aqui, sim, né? Mas eu queria que você se pudesse desenvolver um pouquinho mais. O que que você acha dessa afirmação dela? Eu acho que é bem certeira, né? Mas eu queria ouvir a tua opinião, o que que vocês do coletivo acham. Sim, sim, não, com certeza, cara. Eu acho que essa afirmação dela é total. Acho que, fazer um adendo só ao que ela fala, acho que a cor tem a fome tem duas cores, né? Ela tem a cor amarela por dentro e a preta por fora, né? Quase que uma cor de abelha. Então, tipo, falando mais uma vez sobre consumo, né? Não tem como não voltar nesse assunto. Eu trabalho hoje num restaurante, é um gastrobar, na verdade, digamos, de luxo, e assim, às vezes a gente fica ali na cozinha, tem outras pessoas pretas que trabalham na cozinha comigo, e a gente fica, ó, a cozinha aberta, dá pra ver do lado de fora, tá tudo aberto, e a gente fica às vezes contando quantas pessoas pretas tem lá fora sentadas. Às vezes dá três, às vezes dá duas, em um salão imenso. E lógico que ali não é um lugar de corriqueiro de se alimentar, né? Mas é só uma referência a quem tem acesso a comer. E às vezes a comer bem, e se comer, às vezes, não bem, mas pelo menos se comer o que quer. E essa contagem dali é só um reflexo do que está fora, né? Você vai no supermercado, quem é que está comprando, sabe? Então a cor tem duas cores, com certeza. A cor tem a cor amarela por dentro, que é a cor da bilha, a cor do passar mal, e a cor preta por fora, cara. Acho que, dentre todos os problemas que a gente detém pelos resquícios estruturais do Brasil, o acesso à alimentação está dentro deles, cara. Assim como o acesso a outras coisas. E o acesso à alimentação está ligado totalmente ao acesso à educação, né? Você com fome, ninguém estuda com fome, ninguém tem cabeça para trabalhar com fome. Eu acredito muito na parte do conjunto do projeto que se constrói, sabe? Eu acredito muito no cinismo do Estado, que foi o que a gente estava falando nas duas perguntas anteriores, nessa forma estrutural, sabe? Eu acredito muito nisso, muito, muito. Eu não acho que tipo, a apresentadora do programa só mostrou o que ela é, desses resquícios familiares que vem, sabe? É um projeto muito bem feito. Eu costumo dizer assim, de uma forma talvez um pouco mais agressiva, que a gente vive uma guerra gigante e que quem está do lado de lá sabe que essa guerra existe e é dada como isso. Só falta quem está do lado de cá acabar saindo um pouco da inocência e admitir que isso é fato e encarar que o outro lado é o inimigo de forma pragmática. Essa guerra começou faz tempo e ainda está rolando, não acabou ainda. Muito boa essa sua fala, Thiago. Dá até mais pano para manga, né? E já me caiu. Dá muito papo. É interessante ver isso, que dando mais para a gente encerrar, é interessante como ver que essa agressividade, acho que a gente pode falar de ódio mesmo, né? Esse ódio contra quem nos causa fome é tolhido, né? É tolhido por essa hipocrisia Sim, que a gente estava conversando sobre o neoliberalismo, é tolhido pelas mídias sociais que dão a entender que a gente é o culpado, é tolhido pela própria escola, né, no sentido racista de formação, né, educacional, é tolhido pela religião, enfim, é tolhido de diversas maneiras e matizes que, no final das contas, a gente de fato
encara a vida como se fosse o famoso comprar e votar, né? É um fim escatológico dentro do capitalismo, dentro do que a gente foi estruturado, infelizmente, enquanto classe subalterna. É muito triste, mas também gera papos como esse, né? Gera bons papos como esse que ajudam na construção do pensamento crítico, ajudam na construção do movimento que busca desarmar essas estruturas. Mas é isso, deixar você falar final, fazer sua fala de encerramento e agradecer demais de novo você estar aqui com a gente, foi excelente mesmo. Eu que agradeço, cara, o convite, valeu mesmo. Me coloco à disposição de voltar quantas vezes for necessária, quantas vezes os convites forem feitos. Convidar a galera que vê aí, acompanhar o Panela lá na rede social, Coletivo Panela Preta no Instagram, é fácil de achar. Eu acredito que vai ficar disponível as tags aí no projeto. E acompanhar. Quem estiver pelo Nordeste, chegar junto, mandar mensagem. A gente tem interesse de ir para outros estados, com certeza. Como eu disse no início, a gente tá conseguindo só em Recife agora, mas acho que com a virada desse ano as coisas pandêmicas vão dar uma melhorada boa. Pelo menos a gente está nessa esperança, né, de que as coisas se normalizem mais um pouco para os eventos da área cultural e gastronômica poderem voltar a caminhar mesmo, que já caminha tão devagar, né? Com essa parada foi bem grande. E agradecer o convite, segue lá e vamos junto.